bem-vindos. Vamos para mais um episódio do LicitaCast, o podcast da Comissão de Licitações e Contratos da OAB aqui de Santa Catarina. Hoje teremos um tema muito legal e muito prático, que é o registro de preço, especialmente as atas, a adesão às ARP. Como a gente hoje, a Mari Baron, que é coordenadora de projetos na gerência de compras de licitações e contratos da FAPESC, é professora da Descomplicita e também é pós-graduada em licitações e contratos com experiências em outros órgãos públicos aqui de Santa Catarina, como a Defesa Civil, a Alesc, entre outros. Bom, Mari, como o nosso tempo é curto, vou tentar ser bem objetiva. E como o nosso público é bem variado também, a gente tem desde pessoas com muita experiência e pessoas que estão começando nessa área hoje, que é o padrão de licitação e contrato, a gente sempre tem pessoas que são colocadas para trabalhar com isso do dia para a noite. Acho que a gente pode começar contextualizando o tema, falando de aspectos bem práticos mesmo em relação à adesão às atas de registro de preço. Para começar, então, o que é uma ata de registro de preço e qual a sua importância dentro das contratações públicas? Boa tarde, gente. Então, as atas de registro de preço são um instrumento auxiliar do pregão eletrônico e é uma modalidade bem legal para a administração pública porque ela sintetiza as compras, além dela agora com a nova lei de licitação, ela até o termo carona que a gente fala também para pegar nas atas de registro de preço, ela se modernizou, agora são órgãos participantes ou órgãos não participantes. E ela veio para sintetizar e dar mais vantajosidade nas escalas de compras do Estado, município, da União. Bem interessante. E como que o Instituto da ARP evoluiu no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente com o advento da 1433? Então, até estava estudando um histórico sobre o que era o registro de preço, O registro de preço, antigamente, ela é uma modalidade da área contábil, onde eles faziam os registros de preço. E com os passar dos anos, eles foram amoldando para a Lei 866. E com a 14, depois para o pregão eletrônico, E daí com a 14133, ela está no seu artigo 86, se eu não me engano, pautado daí fundamentado, para fazer as compras das sistemas de registro de preço, ARP. Certo. E qual é a diferença de uma licitação para registro de preço e de uma adesão, uma contratação via adesão à ata? A licitação de registro de preço é o órgão gerenciador e a adesão da ARP é o órgão não participante. Então, é o órgão que não se manifestou para participar, mas posteriormente viu que tem interesse naquela compra pública e viu também pesquisou, para ver que viu que a vantajosidade pela compra sem grande escala, vale a pena aderir à ata. Certo. Agora, indo para a parte estrutural de um processo, de um órgão que decide, então, eventualmente encontrou uma ata, percebeu que aquele objeto é de seu interesse, como que se daria esse procedimento? E começo te perguntando especificamente dos atores envolvidos nesse processo, O que é o órgão gerenciador? Tu já falasse um pouquinho, mas se puder explicar o papel de cada um. Tá. Do órgão gerenciador, do participante e da questão do carona. Existe atualmente? Não existe? Isso ficou lá no âmbito do 8666? Então, explicar o papel dos atores dentro desse processo. Tá, então vamos lá. Por exemplo, hoje a gente costuma fazer bastante adesão ali no órgão da FAPESC, por exemplo. A gente teve concurso agora há pouco tempo lá e teve novos servidores e viu a necessidade de comprar mais equipamentos de informática, para poder receber os servidores. Então, como isso aconteceu muito rápido, aí o que a gente fez? A gente não tinha nenhuma compra prevista para isso, mas a gente tinha dotação com uma previsibilidade, que se posteriormente de fazer uma compra sim, mas não para aquele momento.
e até mandar uma licitação para a CEA, porque o nosso órgão gerenciador hoje é a CEA, né, a administração. Então, até mandar o processo licitatório para a CEA e fazer a demanda, os procedimentos, né, ia demorar um pouco. Então, nós mapeamos as atas de registro de preço da União, na qual previa os equipamentos das quais a gente precisava. Então, a gente fez a adesão de uma ata da União. Então, essa é a diferença. O gerenciador da ata era, salvo engano, acho que era o Tribunal de Justiça de Pernambuco, na verdade, e nós seríamos o órgão não participante para fazer a adesão à ata. Foi feito, aí vem a formalidade do processo, né? Foi feito de ofício, né? Mandado para lá para dizer quais seriam os quantitativos e as especificações dos objetos que precisaríamos, para que o órgão gerenciador, administrador da ata, se ele autorizaria ou não a nossa demanda. Lógico que cada estado e município também tem sua peculiaridade, né? Porque além de a gente mandar o ofício para lá para pedir o aceite da ata, nós também tínhamos que pedir a anuência da nossa administração, né? É uma peculiaridade do estado que regulamenta no nosso estado. Então, nós mandamos para lá, eles aceitaram, eles mesmos já entraram em contato com o fornecedor, da qual o fornecedor também já tinha dado seu aceite. Após isso, nós também mandamos para a nossa administração para ver se eles autorizavam para que pudéssemos fazer a compra, né? Foi aí que houve o aceite também e nós viemos fazer os procedimentos administrativos do processo para que pudéssemos fazer a compra e foi feita com sucesso. Então, tá certo. Então, nesse teu exemplo, o órgão gerenciador, então, era um tribunal estadual e vocês, enquanto órgãos aderentes, né? Pediram adesão, foi aceito e todo o processo que a gente pode até detalhar um pouco mais depois. Mas, e em relação especificamente ao termo carona, ainda é utilizado? Então, hoje é dito vulgarmente carona, né? Eu acho que vulgarmente também não é bem a palavra certa de se dizer. Mas no corriqueiro, no dia a dia, o que o pessoal de compras está acostumado a falar é a questão do carona, né? Vamos pedir carona. Acho que no artigo 86, se eu não me engano, acho que é no parágrafo 2º, que ele diz ali certinho qual que é, que hoje nós digamos, né? Somos o órgão não participante, que quer dizer o carona, e o órgão gerenciador participante, que são os que manifestam seu interesse para pedir para o gerenciador, né? Até essa ideia de quando se lança, né, quando o órgão gerenciador lança o edital, o objetivo é adquirir alguns itens, ele tem ali o papel do gerenciador, mas também tem a possibilidade de lançar, antes da data da sessão, a intenção de registro de preço. Com a possibilidade dos órgãos aderirem também, né? Então, a ideia de dividir aí o antes e o depois de atas já registradas. Então, aí a gente vai para o que é corriqueiramente conhecido como carona e para os órgãos, né? Os órgãos que vão aderir a algo que já está homologado e antes disso a gente pensa nos órgãos que vão participar via IRP, né? Os órgãos têm que ir lá, inclusive durante a instrução do processo, quando se trata de registro de preço, isso é uma questão importante para os órgãos colocarem. Vou ou não vou permitir que outros órgãos consigam participar ainda antes da realização do certame, né? Durante a etapa da RP. Então, isso é um instrumento que ajuda, né? Facilita. É legal que nós, o Estado, né? Nós trabalhamos com o sistema eletrônico dos processos, né? Que é o SGPE, né? Então, tem um linkzinho ali dentro que a gente recebe um ofício da CEA, né? Pedindo o interesse, a manifestação, né, das atas, nas quais elas vão já procedimentos prontos e padrões, né, que eles irão lançar, né, aí eles pedem a manifestação. E dentro dessa manifestação a gente coloca de ofício, né, o interesse, o quantitativo, dotação orçamentária,
para que possamos participar. Geralmente, a gente leva aí ali, a FAPESC é um órgão pequeno, né, uma fundação, né, mas geralmente ali a gente tem uma demanda, assim, de atas para participar junto de umas 20 até umas 40, assim, por ano, bastante, né, mas também contando da premissa que agora a ata também pode ser um ano prorrogável para mais um ano, né? Só que também há itens durante a ata, quando eles mandam, que sai frustrado, ou, né, ou fracassado ali, então acaba vindo oriundo dessas mais umas 2, 3 atas de uma só que eles teriam colocado para frente, né? Sim. Trazendo um pouco para a minha realidade de trabalho, eu trabalho num conselho de fiscalização profissional e nós aqui somos órgãos, no geral, muito pequenos também, de estrutura muito pequenas. É formado por um sistema, né, daquela determinada profissão, então tem o Conselho Federal e os regionais pelo Estado, mas também tem os regionais de várias profissões no Estado. No âmbito de Santa Catarina, temos uma associação dos conselhos profissionais, que é a ASCOP, que tem câmaras temáticas sobre diversos temas que envolvem os conselhos profissionais. A Câmara de Comunicação, a Câmara da Fiscalização em si, e temos uma Câmara de licitações e contratos. E vendo essa dificuldade de itens super comuns, porque é a realidade principalmente de itens de atividade meio mesmo, papel, material de expediente, Compras material de limpeza, as compras, no geral, a gente, inclusive, há uns anos, acho que faz uns 4, 5 anos, foi premiada uma iniciativa da ASCOP de fazer exatamente isso. A gente tenta organizar os objetos conforme a estrutura de cada um mesmo, e já avisa antes, pessoal, estou lançando uma IRP de material de expediente. Vamos lá, me mandem seus TRs, que a gente já se predispõe e já imagina isso, né? A importância, né, porque a economia de grande escala, né? Esse que é o mais bacana das atas de registro de preço. Eu, particularmente, eu sou fã de carteirinha, né? Gosto muito das atas. Mas é engraçado porque o que acontece? Trabalhei numa outra estrutura de secretaria, né? Que daí eu não gostava eu sempre comento isso quando estou dando aula, né, que eu não gostava de botar adesão, para dizer que os órgãos podiam aderir na ata, por causa da gestão da ata, do controle dos saldos de quem estava pegando e de quanto ainda tínhamos em referência àquele determinado produto, né. Agora eu estou me vendo numa posição diferente em outro órgão. Daí agora eu é que fico lá mapeando todos os tipos de ata que tem para saber, dá para comprar esse, dá para... Mas antes de tudo, né, o mais importante, eles têm que estar pautados no plano anual de contratação, porque senão acabam banalizando, né, achando que, vamos comprar, tem ata ali, tem ata aqui. Não, tem que ver se está no plano de contratação. Eu mapeio bonitinho e tal. Dá para comprar, tá no plano? Opa, então vamos ver, se não tem no estado, não participamos. E dá para fazer esse cesto de atas, assim, para poder ver os descontos de grande escala, bem como o produto, se vai atender e se ele é bom, né, para atender a administração pública. Porque eu contei agora pelo lado da administração, né? Mas o lado do fornecedor, a gente também continua com algumas problemáticas, porque tem muitos fornecedores que participam das licitações e principalmente das atas, né, que daí eles veem o valor, né, em grande escala, e não sei se às vezes é por falta de conhecimento, né, que daí pensa, olha, essa ata é tantos milhões, vale a pena, daí chega lá, às vezes, que é a realidade do meu órgão, né? Eu comprei papel higiênico, só que às vezes o quantitativo que eu comprei vai dar 2.000. Então, tu imagina uma empresa, às vezes, né? Isso que eu vou falar só do estado de Santa Catarina, mas vamos pautar que a empresa é ali do Planalto Norte. Só para ele transportar 2.000 de papel higiênico para cá, ele acaba tendo gerando um custo muito maior, né? Então, esse que é o problema. Nós ainda nos encontramos com alguns fornecedores amadores, mas para o estado, o município, eu acredito que para o município também, ainda é mais viável o sistema de registro de preço.
Sim, sim. O papel do órgão gerenciador acaba ficando inflado, porque ele tem bastante coisa para literalmente gerenciar naquela ata, mas se Isso. conseguir dividir essa responsabilidade com outros, nesse caso de material de expediente, eu serei o órgão gerenciador. De repente, nesse de material de expediente, de limpeza, na verdade, você, meu órgão colega, seja o gerenciador, que eu vou participar. E assim a gente distribui essa competência e não Isso, acaba não é verdade, sobrecarregando ninguém, isso, né? no outro órgão que eu tava, ele era um pouquinho ruinzinho nesse sentido, porque daí era tudo, desde os complexos, assim, que eram, né, umas demandas mais complexas, aos de compra geral, que é aquisição de limpeza, escritório. Ai, meu Deus, era muita coisa. Daí eu achava mais fácil, vamos negar tudo. Vamos negar tudo, que daí fica mais fácil, eu consigo controlar o que tá aqui. Mas hoje eu vejo que isso não é legal. Sim, eu também já tive experiência, trabalhei na Marinha, também assessorava a área de licitações e contratos, então um órgão com uma estrutura muito grande, muito tradicional. Então, e ficava lá, não estava lotado no setor de compras, mas prestava assessoria direto para eles, eu estava na assessoria jurídica. E todo dia, a gente tinha atas milionárias, imagina, para manter aquela estrutura, então é tudo, qualquer ata de papel era, e ainda numa época que se imprimia, enfim, era milionária. Então a gente todo dia recebia ligação de órgão, eu tô precisando, por favor. E às vezes já tinha estourado o limite, então para os órgãos mais estruturados acaba ficando isso, assim, né? O pessoal ligando, não, me deixa, não, eu preciso comprar, a tua ata é perfeita porque eu quero. Não, Mas nem infelizmente sempre não. dá, nem sempre A dá. gente, eu sempre uso de referência o Estado, né? Uma questão óbvia, porque eu já tenho mais de 15 anos no Estado, só rodei algumas secretarias, né? Mas eu sou fã de carteirinha ainda, porque também temos o sistema do CIGEF, então dá para fazer o controle do saldo melhor ali. Mas o controle para o órgão. Mas aquele que vem aderir, a gente ainda usava o manual, fazendo no Excel, né? Então, isso acaba demandando tempo, como você falou, daí acaba poucas pessoas para cuidar do montante, né? Então, por isso que acaba complicando ainda, mas eu acho que apesar de tudo já teve uma grande evolução, né? De a própria licitação em si, você já conseguir fazer isso, né? Poder aderir ou poder fazer uma só centralizadora, né? Que a lei já permite fazer uma central, né? Então, isso já evoluiu bastante. Certo. Mari, tu comentasse um pouquinho há pouco sobre o procedimento interno, o que tem que ter na instrução desse processo para o órgão que vai aderir. Tu queres comentar um pouco mais do que precisa, quais artefatos necessários para a instrução desse processo de adesão? Tá. Então, se inicia ali, conforme eu tinha comentado, né, com o ofício, mandando para o órgão demandante, para o órgão, né, que tem o detentor, o gestor da ata, né, tendo o aceite dele, geralmente, porque daí é uma peculiaridade, né, que também depende de cada município, estado, né, como eles fazem lá. Geralmente, o próprio órgão já pede o aceite do fornecedor. Mas já aconteceu comigo de eu pedir num determinado órgão, o órgão dá o aceite, ok, mas a gente teve que entrar em contato com o fornecedor para ver se o fornecedor também aceitava. Então, por isso que eu falo que depende da peculiaridade de cada órgão, né? Aceitando, a gente pede para o órgão demandante. Nosso aqui do estado, nosso demandante é a CEA. Autorizando, aí vem os procedimento padrão, né? Que daí é colocar as cópias na íntegra do processo, que é o edital, a homologação, a ata, a publicação da ata, né? Eu, particularmente, coloco também o parecer jurídico, que deu a íntegra daquele processo, né? Para dizer que está tudo regular, né? E, às vezes, eu também peço o parecer, embora não precise, mas eu acho que é um ato de segurança jurídica, né? Peço o parecer do nosso órgão também para ver se está tudo ok, né? Se está, né, tudo ok, ele dizendo que está ok. A gente faz a minuta do contrato também para ele se manifestar e depois mandamos para o fornecedor e o nosso
o ordenador assina e podemos efetuar a compra com sucesso. Isso. Essa questão do parecer jurídico é bem importante, porque Eu apesar de não ser um dispositivo legal compulsório, exigindo um Isso. segundo parecer no mesmo processo de contratação, porque não deixa de ser, Uhum. muitos órgãos têm feito isso para se blindar, né? Pedir para o Isso. jurídico não tanto avaliar, e aí fica às vezes difícil para o jurídico também, porque se ele encontrar alguma irregularidade na contratação originária, ele vai ter que apontar, né? Pode acontecer. Mas mais voltada à regularidade das etapas do processo de adesão mesmo, né? Então, por mais que não seja uma obrigatoriedade, não precisa por disposição expressa legal, é uma maneira de blindar o gestor, os servidores eu gosto. responsáveis. Eu gosto, eu sei que às vezes, mas você tá daí botando processos desnecessários na carga do... eu posso até estar botando, mas eu gosto, eles existem ali, né, estão ali, então vamos mandar ali. Para facilitar, às vezes eu também boto aquele termo de conformidade, para dizer do cumprimento, tem não sei o quê, tem isso, tem ok, para ajudar, para facilitar. Mas penso eu que a segurança jurídica é para todos. Ainda mais é uma das coisas também bem importante que advindo da 14133, é que na 866, antigamente, era só vamos dizer, o agente da pasta, né? O ordenador primário que assumia todas as responsabilidades. E com a 14133, é uma coisa que eu deixo bem clara também quando eu dou minhas aulas, é que não, agora cada um tem a sua parcial de culpa durante o processo, desde o início lá da equipe do planejamento até quem pagou lá e arquivou o processo. Então, acho muito importante ter essa segurança jurídica de que todos atuaram, que todos fizeram na íntegra, todos cumpriram o processo sendo cristalino para poder mandar para pagamento, né? Então, não custa. Pode ser que demore um pouquinho, pode ser, mas o que vale é antes pecar por excesso do que faltar. Isso. E até ressaltando algo que tu falasse antes, Mari, em relação ao planejamento, né, a ideia, porque durante um tempo, e até os tribunais de contas bateram bastante nisso, em especial o TCU, os órgãos que estavam aderindo, por vezes, não estavam lastreados em planejamento nenhum. Tinha assim, como se fosse uma vitrine. Tá lá o setor de compras, surgiu isso, vou aderir a essa ata porque eu posso, porque o procedimento é legal, eu não vou ter o trabalho de fazer um pregão, então eu vou comprar. Não é assim, né? Pensando que o processo de licitação, ele é enorme, ele é um macro processo, ele começa lá no planejamento no ano anterior, com a edição do PCA. Então, não pode utilizar a ata como um instrumento de quebrar etapas necessárias do processo. Ele é só um facilitador da etapa final. Então, não adianta utilizar como uma vitrine, como um shopping, como um site de compras, né? O planejamento é essencial. Até comentando sobre isso, tem certas coisas que às vezes me abordam, assim, que eu fico, meu Deus, como é que você conseguiu pensar nisso? Porque um dia uma vereadora do Rio Grande do Sul me abordou, né, perguntando, você tem como fazer uma reunião com uma pessoa da minha equipe lá e tal, porque eu gostei da tua aula de ata, de registro de preço. Então, vamos fazer. Aí, durante a conversa com eles, eu fiquei pasme, porque daí eles vêm assim, porque daí o que acontece? As caronas aqui pra gente é fácil, porque o fornecedor vem pra gente e ele conta, olha só, eu fechei uma ata lá no X município, se vocês quiserem, vocês podem pegar, eu tenho isso aqui. Mas, gente, não pode. Mas é que facilita pra gente. Mas, gente, a Lei 14133, ela traz a fase de planejamento. E ela traz a fase do plano anual de contratação. E o mais legal do plano anual de contratação para nós, aqui do estado, por exemplo, nós tínhamos até o dia 30 de setembro para mandar. Então, todo ano, a gente tem que ver tudo que a gente usou, rever o quantitativo, é avisado todas as secretarias e fundações para que a gente mande para a administração, para o órgão centralizador, que é o nosso, né? E para eles terem o controle do que de fato a gente está comprando.
Aí fiquei eu pensando, gente, como eles conseguem burlar o sistema, Claro. assim, né? A lei é nova, ela traz procedimentos, etapas para te deixar resguardado, pois eles usam de um artifício, assim. Você já imaginou chegar lá, o documento, olha só, eu tenho uma ata de carro aqui, você não quer comprar um carro, não? Parece Uhum. um balaião, assim, um cestão. Uhum. E é a realidade de pequenos municípios, né? A gente não sabe o que acontece nos É, rincões do Brasil, que acontece no interior. Não que isso não possa acontecer em cidade grande também, é evidente, é. em grandes órgãos, mas a gente sabe que os pequenos municípios acabam ficando mais suscetíveis a isso e também por estarem próximos de determinados fornecedores, né? Verdade. As portas estarem mais abertas, digamos assim. Então, realmente, planejamento, para qualquer tema que a gente vá falar de licitação e contrato, É planejamento verdade. é essencial. Sobre os limites quantitativos ou condições específicas, o que o órgão deve respeitar? Tem um limite a ser obedecido? Tem um limite, né? Então, a cada órgão que vai aderir, ele pode até 50% do valor total da ata do gerenciador, não ultrapassando o dobro. Então, ele pode aderir até 50%. É uma das peculiaridades que eu sempre costumo falar, porque daí as pessoas olham assim uma ata de um gerenciador e falam, ai, tem 1000 cadeiras, ó, eu vou conseguir. Não, gente, vocês não podem aderir 1000 cadeiras. O gerenciador pode, mas vocês podem até 50%. Isso quer dizer, se você precisa de 10, bote só as 10, tem que ver o que está no teu plano de contratação. Agora, se você vê que você vai precisar das 50, já estavam no teu plano de contratação, tudo bem, daí bote as 50, as 500, 500, desculpa, me corrigindo, as 500. Mas isso não quer dizer que você pode ultrapassar. E uma das coisas também bem importante falar que o fornecedor ele tem o direito de atendimento ao órgão gerenciador, de prioridade de atendimento, né? Para que depois ele possa atender os aderentes, né? Para que não prejudique também o atendimento de quem está gerenciando essa ata que foi com o fornecedor, né? Aliás, quem o fornecedor teve o principal, né? E pensando nas etapas do processo ainda, e como tu falasse, da 14.133, conseguir dividir melhor as etapas e conseguir atribuir, ainda que de modo geral, o papel de cada agente dentro de cada etapa, como que fica as responsabilidades, caso aconteça alguma falha nesse processo de adesão? As responsabilidades, né? Essa daí é bem peculiar, né? Como eu falei anteriormente, né? Então, tem que ver com a equipe de planejamento, tem que ver a pessoa que fez a compra, né? Que pediu para ver se está tudo ok, tanto no processo quanto no final da compra, né? Do objeto. E daí fica também a situação do fiscal do contrato para verificar e atestar se aquela compra é conivente com o que foi pedido na especificação do objeto. Então, muito embora teve todo o procedimento, mas o final ainda vai ficar à mercê do fiscal de contrato, né? O fiscal da ata, né? Da autorização da compra, né? Ele dando o atesto de que está tudo conivente com o processo, então cabe a responsabilização final com ele ali. Mas também tem aquela peculiaridade, como você comentou anteriormente também, né? Se o procedimento estiver alguma coisa ilegal ali, e daí no meio do caminho o fornecedor também falou que ia entregar uma cadeira de metal e entregou uma cadeira de madeira e foi dado atesto, então ali do procedimento em diante, desde o início de quem falou que queria a cadeira de metal, é que vai responder na sua parcialidade de culpa até o final com o fiscal, se veio outro material específico. E, diante disso, continuando nesse assunto de responsabilidade, quais os principais riscos e desafios práticos que costumam acontecer nesse procedimento? Então, os riscos e desafios ainda são, particularmente aquela questão que a gente falou, né, de manter os fornecedores com a entrega de objetos, né, conivente com o que foi pedido na licitação,
E os desafios praticamente também dos servidores também, né, de fazerem os procedimentos se atentando com todos os requisitos do que a lei pede, né, para poder dar a conclusão do processo, né. Tu achas que tem alguma situação em que a adesão à ata não é recomendada? Olha, eu ainda penso que ela é o melhor caminho desde que ela esteja no plano anual de contratação, né. Porque a ARP, ela vem mesmo para dizer assim, ó, ela não diz que você tem que comprar na sua totalidade. Então, se você está precisando de uma cadeira só, você pode ir lá e comprar uma cadeira. Se está precisando de 1.000, vai comprar 1.000. Então, eu não vejo problema de ter algum risco de fazer. O que não pode é você usar esse sistema de compra para outro tipo de objeto que não se enquadre dentro dos bens comuns, né? Que é o que é considerado o sistema de registro de preço. Nos encaminhando para o final, então, Mari, já pensando para o futuro, o que tu enxergas de tendências ou mudanças, né? O que a gente pode esperar nesse cenário de aplicação das ARPs no contexto da atual lei de licitações? É a vantajosidade, é o que a gente sempre costuma falar, né? Então, é a vantajosidade da compra em grande escala para dar economicidade dos produtos, né? Porque você comprando assim, diminui o valor, né, de grande escala, diminui o valor e acaba todo mundo ganhando junto, porque por mais que o fornecedor, durante a licitação, na hora que estava fazendo seu registro, ele desceu a sua porcentagem para ganhar aquela ata, ele também vai acabar ganhando no final das contas, porque se alguém vai aderindo àquela ata, ele vai tendo mais comercialização do produto dele. Certo. Mari, alguma mensagem final que tu queres deixar para os nossos telespectadores, nossos ouvintes? Eu penso assim, que eu sempre digo que, principalmente por servidores públicos, se capacitem, porque o seu talento ninguém tira, e a licitação, quem trabalha com a licitação, trabalha com o coração de cada secretaria, com o coração de cada órgão. E é muito, muito técnico, não desmerecendo nenhum outro tipo de setor, que é tão importante quanto. Mas se o coração não andar, os outros setores também não vão conseguir andar. É isso aí, Mari. Capacitação é tudo. Obrigada, Comissão de Licitações e Contratos da OAB agradece imensamente por essa aula. Muito obrigada pela oportunidade. Um spoiler para quem está ouvindo, antes da 11ª edição do Congresso de Licitações e Contratos, a Mari vai estar lá conosco, nos presenteando com uma palestra sobre o tema. Fica meu convite para quem quiser se inscrever, quem, claro, estiver vendo isso antes do Congresso. E encerro aqui, agradeço novamente e fiquem ligados para o nosso próximo episódio. Muito obrigada pela oportunidade.